Muitos vivem sem perceber, mas há um grupo que carrega sinais invisíveis, marcas que os tornam diferentes do restante do mundo. Você já sentiu que nunca se encaixou completamente? Como se houvesse algo dentro de você que clamasse por algo maior, algo além desta realidade? Isso não é coincidência. Há mistérios que apenas os escolhidos carregam, e hoje vou revelar 5 deles. Cada um desses mistérios é uma peça do quebra-cabeça que Deus usa para moldar aqueles que Ele separou para um propósito maior. O último mistério vai te surpreender, pois pode mudar a forma como você enxerga toda a sua vida. Então fique neste vídeo até o final. O primeiro mistério é a memória espiritual perdida. Desde pequenos, os escolhidos sentem que este mundo não é o seu verdadeiro lar. Eles experimentam um tipo de saudade que não sabem explicar, um anseio por algo que parece inalcançável. Isso acontece porque Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eles sentem um chamado para algo maior, algo que transcende as preocupações comuns da vida. Muitos tentam se preencher com prazeres passageiros, mas nada parece satisfazer completamente. Esse sentimento não é um erro, mas sim um lembrete de que fomos criados para algo além do que vemos. Os escolhidos carregam dentro de si uma conexão perdida com Deus, uma intuição espiritual que os faz buscar a verdade, mesmo sem compreenderem completamente o que estão buscando. Eles são como exilados em uma terra estranha, ansiando por voltar para casa. O segundo mistério é a capacidade de ver o que outros ignoram. Os escolhidos têm um olhar mais profundo sobre a realidade. Enquanto o mundo está distraído com o imediatismo e as ilusões passageiras, eles percebem os sinais que indicam a proximidade do fim dos tempos. Eles não apenas acreditam que Jesus voltará, mas sentem isso como uma certeza que arde dentro deles. Os escolhidos discernem os enganos espalhados pelo inimigo, identificam as sutis manipulações que afastam as pessoas da verdade. Essa percepção traz um peso, pois enxergar a realidade espiritual exige coragem. Os escolhidos vivem uma constante luta entre a verdade que conhecem e a cegueira do mundo ao seu redor. Muitas vezes se sentem solitários, pois tentam alertar os outros e são ridicularizados. Mas essa percepção não é um fardo, e sim uma dádiva. Deus os chamou para serem atalaias, vigias sobre os muros, aqueles que anunciam a verdade, mesmo quando ninguém quer ouvir. O terceiro mistério que os escolhidos carregam é a experiência dos silêncios divinos. Em algum momento de suas vidas, eles passam por períodos em que clamam a Deus e não recebem resposta. É como se o céu estivesse fechado. Eles sentem que suas orações não ultrapassam o teto, que foram deixados sozinhos. Mas esses momentos de silêncio não são abandono. Eles são um treinamento espiritual. Deus permite esses períodos para fortalecer a fé daqueles que Ele escolheu. José enfrentou isso no Egito. Davi passou anos fugindo sem entender o propósito. Até Jesus experimentou o silêncio do Pai no Getsêmani. O silêncio de Deus não significa ausência, mas um convite para confiar mesmo quando não há respostas. Durante esses períodos, os escolhidos aprendem a depender não de sentimentos, mas da palavra imutável de Deus. E quando o silêncio finalmente se quebra, eles percebem que estavam sendo moldados para algo muito maior do que imaginavam. O quarto mistério é a fome espiritual insaciável. Os escolhidos não conseguem se satisfazer com um cristianismo superficial. Eles não se contentam apenas com sermões rasos ou com explicações genéricas sobre Deus. Eles querem conhecer a verdade em profundidade. Como os bereanos, questionam tudo e examinam as Escrituras para encontrar respostas. Muitas vezes, essa busca os coloca em conflito com doutrinas populares, pois descobrem que nem tudo o que é ensinado está em conformidade com a Palavra de Deus. Eles sentem uma necessidade incontrolável de ir além, de mergulhar nas profundezas espirituais. Eles percebem que a caminhada com Deus não é apenas sobre religião, mas sobre um relacionamento real e transformador. O Espírito Santo os guia para verdades que muitos não conseguem aceitar, pois exige renúncia e compromisso. Mas os escolhidos sabem que não há outro caminho, ou se aprofundam na verdade,
ou permanecem na superficialidade. O quinto e último mistério é o propósito que o inimigo tenta apagar. Todo escolhido carrega um chamado, uma missão que Deus designou para ele antes mesmo de seu nascimento. Mas o inimigo conhece o potencial dos escolhidos e faz de tudo para desviá-los. Ele usa distrações, dúvidas, medos, tentações, qualquer coisa que possa afastá-los de seu destino. Moisés quase foi morto antes de cumprir seu propósito. Elias enfrentou desânimo ao ponto de querer desistir. Daniel foi jogado na cova dos leões. O próprio Jesus foi tentado no deserto. O inimigo sabe que se os escolhidos permanecerem firmes, serão uma ameaça aos seus planos. Por isso, a batalha contra eles é intensa. Eles enfrentam momentos de fraqueza, de dúvidas, de crises existenciais. Mas há algo dentro deles que os impede de desistir. É a chama da vocação divina, o chamado que ressoa dentro de suas almas. Mesmo quando pensam em parar, Deus os levanta novamente, porque o propósito dos escolhidos não pode ser apagado. Se você se identificou com esses mistérios, saiba que isso não é um acaso. Deus está te preparando para algo muito maior do que você imagina. A caminhada pode ser difícil, mas a eternidade vale cada luta. Você não está sozinho nessa jornada. Há outros escolhidos espalhados pelo mundo, vivendo os mesmos desafios, sentindo os mesmos anseios. Deus está reunindo seu povo, fortalecendo aqueles que Ele chamou para um tempo como este. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal, aperte o sininho para não perder outros vídeos e escreva nos comentários sua opinião. Lembre-se, você pode ser a resposta de oração para alguém que também carrega esses mistérios dentro de si. Que a paz de Deus esteja com você. Amém.